Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Com a número 1 do Rio de Janeiro, vice-campeã do circuito mundial, campeã brasileira, a mãe do Zeca e do Salvador, a fantástica Carolina! He crosses the line and wins the Tuscan Grand Prix in 2020. This man, Lewis Hamilton, he is in the top 3 in Formula One. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro, Brasil. Ou então o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Toscana, na Itália. Pode ser também um jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano em Santa Clara, nos Estados Unidos. Todos esses eventos esportivos ficaram mais marcados pelas manifestações dos atletas do que pela disputa. Aqui no Brasil, a declaração da jogadora de vôlei Carol Solberg, durante uma entrevista, virou notícia, gerou protestos e denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na Itália, o piloto Lewis Hamilton, quando estava subindo ali no pódio, usou uma camiseta pedindo a prisão dos policiais que mataram a americana Breonna Taylor. Em resposta, a Federação Internacional de Automobilismo proibiu os pilotos de usarem no pódio qualquer roupa ou acessório que não sejam trajes de corrida. Nos Estados Unidos, o jogador Colin Kaepernick se ajoelhou durante o hino nacional americano em protesto contra a desigualdade racial e a violência contra negros no país. Essa atitude gerou um grande debate nos Estados Unidos. Colin saiu do time e nunca mais voltou a jogar na NFL. Afinal de contas, por que as manifestações dos atletas geram tantas reações? Existe limite para a liberdade de expressão dessas pessoas? É uma questão que envolve apenas a perda de patrocinadores ou existem outros fatores? No Item Mais de hoje, a gente vai tentar entender tudo isso. Eu recebo, então, o produtor especialista em esportes, o Adalberto Laister Filho. É melhor falar o Adalba. Oi, Adalba, bem-vindo ao Item Mais. Oi, tudo bom? Vamos começar respondendo, então, a primeira questão que eu fiz agora há pouco. Essa questão racial não é novidade no esporte, né? Não. Na verdade, o movimento negro, se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, ele correu de paralelo também com os problemas que os negros tinham para se inserir na sociedade americana, né? Então, o início, por exemplo, das grandes ligas americanas de esporte, você tem uma segregação dos negros. Os negros não podiam entrar, eles tinham ligas próprias de negros, e com o tempo, essas barreiras começaram a ser rompidas até por desempenho atlético. A gente vê NBA, que é a liga de basquete, MLB, a liga de beisebol. Boa parte dos principais atletas são negros hoje. Então, eu acho que essas coisas correram paralelamente. A inserção dos negros na sociedade americana e a inserção dos negros no esporte americano. Você falou da NBA, né? Então a gente, claro, tem que relembrar aí o fato recente, os jogadores da NBA, que é a Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, que decidiram ali paralisar os jogos. Foi uma forma de protesto por causa daquele caso do Jacob Blake. Para você que nos acompanha, aquele homem negro que foi alvejado 7 vezes pelas costas, né? E aí a gente viu toda a reação do esporte em relação à questão racial que borbulha nos Estados Unidos nesse momento, especialmente lá em Portland, né? Que são protestos que já duram meses. Mas especialmente olhando para esse caso da NBA, o que você pontua sobre isso? E também tem uma outra curiosidade. Em que aspecto hoje a divulgação de tudo isso pelas redes sociais potencializa esses protestos? Bom, em primeiro lugar, acredito que na questão do boicote dos jogadores da NBA, né, eles paralisaram o campeonato. Foi a primeira vez na história que uma grande liga americana paralisou um campeonato por causa de um protesto contra a repressão policial, do caso específico do Jacob Blake. Para eles, assim, eles faziam aquelas manifestações antes dos jogos e houve uma percepção entre esses atletas que isso não estava adiantando. Então foi uma maneira deles chamarem ainda mais a atenção. Que adianta a gente se ajoelhar, a gente usar camisetas do movimento Vidas Negras Importam, se nada disso está adiantando. Então, a hora que a gente parar tudo,
aí de repente as pessoas em geral, a sociedade em geral, vai olhar para essa realidade. Então, acho que foi quase assim um grito de desespero desses atletas perfeitamente coordenados, né? Porque não foi uma iniciativa individual de um jogador ou de um time, mas foi uma iniciativa de todos os atletas, incluindo atletas brancos, né, da NBA, e que potencializou outras ligas a aderirem ao movimento, né? A MLB, né, a Liga de Beisebol, a MLS, a Liga de Futebol, né, o nosso futebol, e a WNBA, a Liga de Basquete Feminino. Então, todos aderiram a esse movimento. Então, potencializou essa manifestação. E eu acho que para isso, hoje, rede social é muito importante também, porque esses atletas têm um alcance muito global. Então, um jogador como o LeBron James tem fãs ao redor do mundo todo, né? O que ele fala, se manifesta, e ele foi bem incisivo nas suas manifestações em relação ao problema. Isso tem um alcance em nível mundial que, tempos atrás, talvez não tivesse. Eu quero continuar com você falando sobre aí especificamente então da política no esporte. A gente está falando de manifestações explícitas, né, como você disse. Mas a verdade é que a política está em tudo. Por que motivo a sociedade reage então com surpresa quando os atletas se manifestam? É preciosismo ou é, sei lá, idealizar demais um atleta e ficar esperando que ele tenha as reações que você acha que ele tem que ter e não o que ele acha que ele precisa reagir? Eu acho que a gente está vivendo num contexto de muita polarização política. Em tudo, né? Então, o atleta é muito visto como ídolo. E como ídolo, se esse cara não se manifestar politicamente, ele não vai desagradar A ou B. No momento em que ele se põe ali, se ele se manifesta a favor da causa A ou B, do político A ou B, da sua percepção a favor do presidente ou contra o presidente, ele vai estar agradando lá uma grande parcela desse público e desagradando outra grande parcela. Uhum. Mas eu acho que é muito importante, hoje o atleta, não diria de maneira geral, mas há muitos atletas hoje que se engajam em causas importantes, e eu prefiro esse atleta se manifestar politicamente até pelo tamanho de popularidade, o tamanho de engajamento que esse cara ou essa atleta vai mobilizar na sociedade, do que aqueles atletas estáticos que nunca se manifestaram em questões polêmicas, nunca lutaram por alguma causa relevante para a sociedade, para, digamos, uma evolução da sociedade. Então você acha que o atleta de relevância, ele tem sim que se manifestar? Sou totalmente favorável. Apesar de a gente ver muitas vezes, esse atleta corre o risco de perder um patrocínio, de levar uma punição de uma entidade esportiva, como é o caso que a gente pode ter agora com o caso da Carol Solberg, no circuito brasileiro de vôlei de praia, ou o caso histórico dos atletas da Olimpíada do México 68, né, o Tom Smith e o John Carlos, né, o pódio dos 200 metros, em que eles ergueram luvas em referência ao movimento Panteras Negras, né, que era um movimento importante dos negros americanos. E eles foram expulsos dos Jogos Olímpicos na ocasião. Então, é de suma importância que a gente tenha esses caras que conseguem engajar tantas pessoas fazendo manifestações políticas para causas bastante importantes da nossa sociedade. E essa pressão aí para que os atletas não se manifestem, clubes têm feito isso, né? Isso é pensando no bolso? Muitas vezes sim, né? Às vezes você tem uma pressão de patrocinadores, né? O patrocinador não quer que um atleta se manifeste em relação a uma causa polêmica, porque o patrocinador vende, digamos, camisa, tênis, etc., para quem tem opinião A ou B. Tem uma frase do Michael Jordan, recentemente, naquela série a respeito do Michael Jordan, que ele fala, quando cobravam ele para se manifestar a favor de um candidato democrata que defendia questões raciais nos Estados Unidos, isso ainda nos anos 90, ele falou, os republicanos também compram tênis, né? Então, mudou muito essa mentalidade hoje, né? Os atletas estão percebendo a importância deles na sociedade, né? A importância deles para defender essas causas relevantes. E isso tem a ver com as mídias digitais? Acho que as mídias aumentaram o alcance dessas manifestações, mas acho que tem a ver também o atleta não estar mais fechado num casulo, né? Sim, encastelado. Encastelado ali com seu staff, né? Normalmente esses atletas ganham muito bem, né? Vêm frequentemente de famílias humildes, mas conseguiram uma ascensão econômica incrível na vida e às vezes esqueciam de onde eles tinham vindo, né? E hoje, assim, você percebe que os atletas estão mais preocupados em mudar essa sociedade, em tentar transformar algumas coisas que eles veem como erradas na sociedade. A gente
Então, pode esperar cada vez mais esse tipo de manifestação e de engajamento e de questionamento, não só em relação ao racismo, mas a todas as outras questões urgentes da sociedade moderna, você acha? Eu acho que sim. Recentemente, no início do ano, o Comitê Olímpico Internacional publicou algumas regras em relação a manifestações políticas nos Jogos Olímpicos, né? Então, antigamente era tudo proibido. Qualquer tipo de manifestação política, o atleta estava sujeito a uma punição. Agora, eles abriram a possibilidade dos atletas se manifestarem através das suas redes sociais, mesmo durante o período da Olimpíada, o que é relevante, porque se você pensar num momento de Olimpíada, né, todo mundo lá atento às redes desses atletas, e o atleta pode se manifestar nas entrevistas coletivas oficiais, coisa que antigamente era banido. Mais transparência, então, é isso? Mas eu acho que ainda faltam alguns passos. Por exemplo, uma manifestação política no próprio pódio. Eu acredito, assim, a imagem mais icônica da história dos Jogos Olímpicos, né? Eu sou um pesquisador de Olimpíada, eu escrevi 2 livros sobre Olimpíada e tal, pesquisei muito o assunto. A manifestação mais icônica é a dos 2 atletas negros americanos no pódio da Olimpíada do México. E aquilo teve uma relevância profunda para o movimento negro americano, embora esses atletas tenham caído num baita ostracismo depois disso, né? Eles foram banidos da Olimpíada. Mesmo, né? Boicotados. Um dos atletas chegou a virar frentista de posto de gasolina. Ele era um dos principais atletas do atletismo norte-americano no final dos anos 60. Esses caras recentemente foram resgatados, né? Já nos anos 2000, felizmente eles viveram para vivenciar esse resgate, né? Mas eles experimentaram aí 20, 30 anos de ostracismo, mas são grandes ícones dessa luta, né? E acho relevante numa sociedade tão profundamente racista quanto a americana e quanto a brasileira, acho muito relevante essas manifestações. Eu acho que os atletas podem ser instrumentos importantes de transformação social. Adalba, muito obrigada pelo papo. Valeu, querida. Até a próxima. No episódio de hoje eu também converso com o professor Ari Rocco, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Mona Lisa, agradeço, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer é todo meu. Então vamos começar com a pergunta papo reto. O que a Justiça Desportiva diz sobre a liberdade de manifestação dos atletas? Então, na realidade, a Justiça Desportiva, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que ele fala, e aí mais especificamente relacionado com esse caso da Carol, que está dando muita repercussão, ele tem lá 2 itens, né, que é onde quem ofereceu a denúncia se baseou, que é o artigo 191, que diz que o atleta pode ser enquadrado, né, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva se ele deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. No caso aí, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, né? E o artigo 258 fala que o atleta pode, de alguma forma, ser inserido no código se ele assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada para as demais regras previstas nesse código ou considerada atitude antidesportiva. Então, assim, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele especificamente sobre manifestações políticas ou dessa natureza, ele não diz absolutamente nada. O que acontece no caso específico aí é que a Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva achou por bem oferecer a denúncia por entender que, de alguma forma, as declarações da atleta iam contra, né, o regulamento da competição. E o regulamento do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, ele fala que os atletas, eles assinam, né, para você participar da competição, você assina um documento onde você diz que você está de acordo com o regulamento da competição, e lá no regulamento dessa competição esportiva especificamente estava dito que os atletas se comprometem a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa direta ou indiretamente prejudicar ou denegrir a imagem da Confederação Brasileira de Vôlei, que é a promotora da competição, e seus patrocinadores ou parciais. Mas vamos então colocar os 2 casos, né? Você citou, professor, o caso da Carol, que foi um caso de manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, mas tem o caso do jogador Wallace de Souza, que manifestou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, né? Durante o Mundial de Vôlei de 2018. Então, eu queria que você explicasse pra gente como é que a Confederação Brasileira de Vôlei reagiu, então, a esses 2 casos. São semelhantes? Na minha opinião, eles são completamente semelhantes. E aí a gente está vendo que, de uma certa forma, há um tratamento diferenciado nos 2 casos, né? Num,
a denúncia foi oferecida, é o caso da Carol, e no outro, a denúncia não foi oferecida. Então, veja, a natureza da manifestação, se a manifestação é política, ela não importa, na minha opinião, ela não importa a favor de quem. Então, eu entendo, e é o que a defesa da atleta pretende fazer, que já há uma jurisprudência por conta da manifestação dos atletas a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então, o regulamento ele é amplamente vago, alguém achou por bem oferecer a denúncia nesse caso e não achou por bem oferecer a denúncia no caso anterior. Então, o que a gente vê é uma diferença de tratamento, uma clara diferença de tratamento motivada por um mesmo fato. Diferença de tratamento pode ser encarado como censura? Na minha opinião, é uma tentativa de se cercear a liberdade de opinião da atleta, né? E é, pelo que a gente vê das manifestações, aquilo que a defesa da atleta pretende alegar, né? Nós vivemos uma época de polarização extrema. Tudo está polarizado, né? É insuportável isso. Porque a gente olha agora as questões como você pensa diferente de mim? A gente não, Deus me livre, eu não faço parte disso. Mas muita gente, você se manifesta diferente de mim, você pensa diferentemente de mim, então por isso eu te odeio, eu te cancelo, eu não acompanho mais o seu esporte, eu presto para que você não me represente na seleção brasileira do esporte A, B, C, D, E, F, tanto faz. Isso é muito ruim para o esporte, né, professor? Eu não tenho a menor dúvida. Aí no caso em questão, né, do vôlei, além de toda essa questão política que você também colocou, eu enxergo, né, na minha opinião, um interesse econômico aí, porque um dos grandes patrocinadores históricos, né, e apoiadores do vôlei no Brasil é o Banco do Brasil, que é uma empresa estatal. Então aí eu acho que há também uma forte preocupação com algum tipo de represália, né, à modalidade. Mas de qualquer forma, eu acho que assim seria muito mais elegante, no meu entendimento, por parte da Confederação Brasileira de Vôlei, se ela discorda da opinião da atleta, simplesmente emitir uma nota pública dizendo que, olha, ela respeita a opinião da atleta, só que aquilo não reflete necessariamente a opinião da Confederação Brasileira de Vôlei. Eu penso que seria muito mais profissional, muito mais elegante, muito mais democrático, né? Sem dúvida. Mas a gente vê uma polarização ao extremo de praticamente tudo, né? A gente olha para o Brasil, pontuando casos aí recentes, mas a gente vê fora do país também, principalmente nos Estados Unidos, várias manifestações, boicotes e questionamentos. A justiça desportiva também prevê punições ou depende de cada caso? E é meio estranho achar que no Brasil não vai reverberar uma tendência, vamos dizer assim, de posicionamentos e reações global. Então, o importante é a gente entender como é que funciona o esporte, a estrutura esportiva, né, no Brasil e no mundo. Na realidade, o que é a justiça desportiva, né? A justiça esportiva, ela é algo autônomo. Então, no caso brasileiro, por exemplo, no caso do Brasil, a Constituição, ela denomina que o esporte é algo de interesse público, que é constitucional, mas as federações, confederações, etc., são tudo entidades de direito privado, né? Então, a justiça desportiva, nas diferentes modalidades, ela existe para julgar os fatos que acontecem no âmbito do esporte. E obviamente, aí a gente falou de manifestações nos Estados Unidos, né, em outros países. Obviamente, a justiça desportiva, dentro de cada modalidade, ela serve para garantir a normatização de cada modalidade mundo afora, mas, obviamente, ela nunca pode se sobrepor à estrutura judiciária de cada país, porque ela não pertence a esse judiciário. Ela é algo autônomo, é aquilo que a justiça chama de tribunal arbitral, que existe para arbitrar as divergências dentro de um determinado campo, que aí, no caso, é o campo do esporte, né? Então, assim, cada país tem essa relação, uma relação diferente com a justiça desportiva, né? Aqui no nosso caso, quer dizer, e acho que em qualquer parte do mundo, quando existem algumas questões que saem do âmbito do esporte, porque a justiça desportiva, ela não consegue resolver, ela não tem autonomia para resolver, e partem para a justiça comum, né? Aí dentro do âmbito de cada problema. Então, o que muitas vezes a gente tem que entender é que todo esse aparato do esporte regulamenta as modalidades mundo afora, as competições, mas tem sempre que estar em consonância com o estabelecimento jurídico do país em questão, né? Então é algo um pouco complexo da gente entender, porque é como se fosse um mecanismo autônomo. Então, no caso da atleta, algo que fere as normas da competição. Então, cada competição tem lá os seus regulamentos. E aí a justiça
justiça esportiva vai decidir se feriu ou não o regulamento da competição. Isso tudo no âmbito esportivo. Não acontece nada na vida comum da cidadã ou do cidadão que emitiu sua opinião. Então, a gente vai ver que muitas vezes há diferenças de tratamento, mas essas questões todas do âmbito da justiça do esporte, elas vão acabar refletindo como cada sociedade enxerga o papel do esporte para si própria, né? Então, a gente vê muito a questão racial nos Estados Unidos, a manifestação dos atletas, e a gente vê tratamentos diferentes. Então, a gente teve o caso do quarterback, do Colin Kaepernick, lá do San Francisco 49ers, que a NFL, né, o futebol americano, praticamente acabou colocando o atleta de lado porque ele se manifestou contra o racismo. E a gente vê a NBA, a Liga de Basquete, dando um outro tratamento, né, por uma mesma questão, que é a questão racial. Aí, na minha opinião, Mona Lisa, entram os interesses econômicos. Quer dizer, a NFL é uma modalidade onde os grandes atletas são, em geral, né, os quarterbacks lá são os pensadores do jogo, são, em geral, atletas brancos. Todos eles, obviamente, pela estrutura do esporte americano, vieram das universidades, mas são os indivíduos que pensam o jogo, que são os grandes atletas. Então, a NFL se dá o direito, economicamente, de não se manifestar por uma questão que, para ela, não interessa tanto. Já a NBA é uma modalidade composta basicamente com atletas negros, e eles são as estrelas, né? Então, a NBA tem uma postura já completamente diferente, onde o racismo, por exemplo, é uma coisa que não é admitida, né? Então, a gente vai ver diferentes formas de tratamento, porque a justiça esportiva, ela é a justiça, digamos assim, dos interesses do esporte, né? E não necessariamente dos interesses da sociedade, muito embora as coisas estejam relacionadas. Professor, vamos tratar sobre a tal hipocrisia. A gente vira e mexe, vê aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu já vi isso em toda parte, né? Políticos, atletas, geralmente aqueles que se saem melhor de seleções campeãs, usando politicamente a imagem do atleta. Isso sim acontece a todo momento, em todo lugar do mundo. Por que então que a manifestação política do atleta vira essa celeuma toda e é tão mal vista? Por que o outro lado não pode fazer a mesma coisa? O outro lado não pode fazer a mesma coisa porque, infelizmente, a gente vive numa estrutura e o esporte, ele é um reflexo muito forte disso. Quer dizer, talvez não exista, e aí eu levo um pouco mais a questão para o campo da administração e para o campo da gestão do esporte. Quer dizer, se a gente olhar efetivamente os grandes gestores, né, do esporte, os presidentes de confederação, de federação, dos grandes clubes, das grandes ligas, todos eles, Mona Lisa, assim, é lógico que é um perigo generalizar, mas a esmagadora maioria deles são todos indivíduos brancos, de uma elite, eu não diria nem uma elite intelectual, mas de uma elite econômica, às vezes muito ela alicerçada na má administração, na má gestão, para a gente não dizer outras coisas, né? Que tem alguns interesses escusos de manifestação do esporte e se servem, né, dos grandes ídolos, dos grandes astros do esporte, que são os atletas. Então, e fazem questão, né, na minha opinião, eles fazem questão reiteradamente de marcar essa posição. Olha, você é o atleta, você é a estrela, mas o seu limite está dentro daquilo que você faz muito bem, que é nos ajudar a movimentar toda essa roda. Então, eles claramente estão sempre se manifestando, né, no sentido de que, olha, nós somos o dono desse brinquedo esporte em todo o mundo, né? Porque o esporte é uma indústria monstruosa que movimenta um grande volume de recursos financeiros e talvez seja um dos setores de atividade econômica mais conservador, mais retrógrado e mais ultrapassado no que diz respeito a essas relações de trabalho, essas relações de relacionamento com, né, porque o atleta é visto como, quer dizer, um empregado, uma engrenagem de toda essa estrutura, e reiteradamente isso é reforçado. Que não pensa, que não tem opiniões, que não tem reações, aí não dá, né? O mundo mudou e as manifestações também. E o esporte, até pelo interesse que as pessoas têm, né, acaba sendo uma grande vitrine, e ainda mais com as redes sociais hoje, não existe, assim, um dos conteúdos que mais manifestam comentários e que circulam por todas essas redes é o conteúdo esportivo, né? E cada vez mais as pessoas se interessam não só pelo jogo em si, mas pela vida das atletas, dos atletas, então quem que eles apoiam, quem que eles admiram, etc. e tal. Então, eu particularmente fico muito feliz quando alguém chega num nível de um Lewis Hamilton, que ele pode cutucar o sistema, né? Muito embora o sistema vá contra ele depois, ele pode cutucar, né? Então, é um jogo de poder onde os donos, entre aspas, do brinquedo não são os atletas, né?
Professor, muito obrigada por essa aula aqui no podcast. Venha mais vezes, aprendi demais, foi muito didático, muito esclarecedor. Até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço, Mona Lisa, à disposição. Amanhã mais um assunto palpitante que a gente tem que tratar, que tá assim nas rodas, nos debates. Sim, a gente fala de todos os assuntos aqui, claro, especialmente aqueles que estão na pauta de todos os dias. Então amanhã a gente se ouve mais. Sim, a gente se ouve todos os dias. Até!